Muito bem, meus amigos, depois aí de quase 3 semanas, voltando, né? Voltando a deixar aquele recado, conversar um pouco com vocês. Agradecendo sempre, né, aos novos inscritos, as novas inscrições, as novas visualizações. Meus amigos, hoje, 15 de novembro de 2024, eu não podia, né, deixar de falar, né? Parabéns aí a massa, né, a massa rubro-negra, a nação, né, cerca aí de 30, 40 milhões de torcedores que celebram aí, né, os 129 anos do Clube de Regatas do Flamengo. E ainda mais, né, tem a questão também que o clube chegou aí a conquistar a sua 5ª conquista de Copa do Brasil em sua história. Meus amigos, então a primeira Copa do Brasil no ano de 1990, numa final contra a equipe do Goiás, aquela que foi a 2ª edição da competição. Depois o Flamengo voltaria a ganhar no ano de 2006, o clássico, né, numa final contra o Vasco da Gama, onde o Flamengo acabou vencendo os 2 compromissos, vencendo os 2 jogos das finais. A 3ª conquista diante do Atlético Paranaense, no ano de 2013, o Flamengo empataria, né, o primeiro jogo, no Paraná, e venceria no Maracanã o 2-0. O torcedor vai lembrar muito bem do Hernanes o Brocador. Esse cara foi fundamental na conquista daquela então 3ª conquista de Copa do Brasil. Em seguida, a 4ª conquista viria no ano de 2022, naquela decisão que todos cravavam. Achavam que o Flamengo iria passear, trucidar o Corinthians, né, naquela final de Copa do Brasil. E olha, não foi bem assim. A coisa não foi bem assim. O Flamengo que eliminaria o São Paulo naquelas semifinais. O Flamengo sob o comando de Dorival Júnior eliminaria o São Paulo nas semifinais com 2 vitórias, vencendo no Morumbi, vencendo no Maracanã, para encarar um Corinthians que eliminou o Fluminense, né, naquelas semifinais de Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians empataram 2 vezes, foi 0-0 em São Paulo, né, lá na Neoquímica Arena, e o empate em 1-1, onde Pedro abriria os trabalhos ainda no primeiro tempo, nos primeiros minutos, né, e o Corinthians, o valente Corinthians, do então Victor Pereira, o português Victor Pereira, que depois assumiria aquele time em 2023 e que deu muito, mas muito o que falar, porque não foi aquele profissional que conseguiu entregar aquilo que a torcida esperava. O Flamengo que teve muitas dificuldades em 2023, os seus bastidores, pipocou de fato. E o time que era apontado pela crítica especializada para ser um time que levantasse todos os canecos possíveis. E a torcida sabe muito bem qual foi o enredo de 2023. Simplesmente perdeu todas as decisões em que disputou. Foi um fiasco. A temporada 2023 do Flamengo de fato deixou muito, mas muito a desejar, principalmente pelo elenco, pela estrutura, pelo grupo que dispõe. Mas vem 2024 e em 2024 Flamengo ainda sob o comando, né, os trabalhos do técnico Tite, tá? A torcida sempre pegou no pé, nunca gostou do seu estilo de jogo, que o time, né, proporcionava dentro de campo, pelo grupo que possuía, pelo grupo que dispõe. Grandes jogadores que dispensam comentários, qualidade técnica indiscutível, jogadores que atuam nas seleções, né? Jogadores que atuam na seleção brasileira, na seleção do Uruguai, diversas seleções, jogadores do Flamengo, né? Sempre atuando e jogando bem em alto, em bom nível técnico, tático, e que esse time certamente mais uma vez viria muito forte para 2024. Esse Flamengo versão 2024 já foi campeão carioca e acabou de vencer a Copa do Brasil, que foi vice em 2023 para o São Paulo Futebol Clube, naquela que seria a primeira conquista de Copa do Brasil pelo tricolor paulista. Então esse Flamengo que começou talvez aí a temporada sempre naquela credencial. Esse time esse ano precisa conquistar títulos
principalmente pela estrutura, pelo poderio financeiro, econômico, principalmente pelos jogadores que dispõe. O técnico Tite, de fato, fez um trabalho para muitos, para lá de contestável, para outros, um trabalho assim, para deixar a desejar, mas o fato é que o técnico Tite conseguiu entregar alguma coisa, o técnico Tite conseguiu, pelo menos, fazer esse time um pouco mais competitivo. Mas logo as más atuações, o mau desempenho, como até alguns da crítica especializada, o Flamengo aí, talvez naquele modo de operação, modo banana. E foi assim que o time acabou sendo eliminado precocemente na Copa Conmebol Libertadores 2024. E esperava-se que esse time ao menos chegasse numa semifinal ou mesmo na decisão. E o que aconteceu é que esse time teve muitas dificuldades até para se classificar às oitavas de final. Teve dificuldades contra a equipe considerado um limitado, vulnerável Bolívar, mas um time que se sobrepõe, um time que de fato mostra muito, mas muito mais dificuldades, principalmente quando atua na altitude. E o Flamengo teve muitas dificuldades, mas avançou às quartas, e nas quartas eu diria que para muitos foi um time que decepcionou nas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores e caiu para o Peñarol, que é pentacampeão de Copa Conmebol Libertadores e que acabou aí levando a pior contra o Botafogo nas semifinais. Botafogo que já está, na decisão, contando os dias para decidir o título da Copa Conmebol Libertadores diante do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse que encarou o Flamengo na decisão da Copa do Brasil 2024. Sobre essa Copa do Brasil 2024, meus amigos, a trajetória, do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo iniciou a competição na terceira fase, justamente por disputar, a Copa Conmebol Libertadores, e acabou começando na terceira fase. Despachou o Amazonas, em 2 jogos. Amazonas que disputou este ano a Série B, do Campeonato Brasileiro. Flamengo que venceu os 2 jogos. Esperava-se que o Flamengo fosse amassar o time lá do Amazonas, mas não foi bem isso que aconteceu. O Flamengo venceu 2 jogos, tanto no Maracanã como lá na Arena da Amazônia, lá em Manaus, por 1-0. Suficiente para depois as bolinhas, o sorteio, definir o destino, Quis o destino que as bolinhas de Flamengo e Palmeiras se cruzassem nas oitavas de final. Um clássico, um verdadeiro clássico, e que em suma, assim, no Maracanã, o Tite ainda sob muitas controvérsias, muita polêmica dentro de campo, nos bastidores. O clima não era legal, mas o Flamengo fez um partidaço e conseguiu praticar um belíssimo futebol e tornar a vida do Palmeiras bastante desconfortável. Praticamente não teve chance. O Palmeiras não conseguiu esboçar uma reação no Maracanã e viu um Flamengo abrir 2-0 no jogo de ida das oitavas de final, e teve a chance até de ir mais confortável para o jogo do Allianz Parque. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0. Palmeiras que vinha aí também bastante pressionado nos bastidores do ótimo técnico Abel Ferreira, mas o Palmeiras só conseguiu fazer 1-0. Ainda teve um gol ainda com suspeita de que poderia ter sido validado, mas como isso não aconteceu, e o Palmeiras acabou ficando pelo caminho mais uma vez nas oitavas de final. Nas quartas de final, o Flamengo encararia o Bahia do técnico Rogério Ceni, o Bahia com um time que prometeria dar muito, mas muito trabalho, mas o Flamengo acabou vencendo tanto em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, por 1-0, gol do Bruno Henrique, e o Flamengo venceria o mesmo Bahia no Maracanã, no jogo da volta, também por 1-0. Vieram as semifinais. Nas semifinais, o Flamengo, eu diria que teve muito mais dificuldades, até uma reedição da final de 2022. O Flamengo encarou um Corinthians que sempre, nessa temporada 2024, passou o ano inteiro, principalmente no Campeonato Brasileiro, lutando para, de fato, fugir
o mais rápido possível, né, da zona de rebaixamento. Mas mesmo assim esse Corinthians conseguiu ir longe nas Copas. Conseguiu ir longe na Copa do Brasil, conseguiu ir longe na Copa Conmebol Sul-Americana. Nas semifinais, o Flamengo acabou vencendo no Maracanã por 1-0, um partidaço, né, já sem os trabalhos do técnico Tite, que não aguentou a pressão e acabou sendo demitido. Seu futebol de fato era considerado paupérrimo, um time que deixava muito a desejar, principalmente pelo elenco que o time sempre obteve nas edições mais recentes, né, nas temporadas mais recentes. Mas o Flamengo venceu com um futebol bem mais vistoso, um time com muito mais volume de jogo, um time mais agudo e até poderia ter ido mais confortável, né, para o confronto do jogo da volta na Neoquímica Arena. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã e segurou um empate em 0-0 contra um esforçado Corinthians, mas o Flamengo acabou avançando a grande decisão da Copa do Brasil para encarar um Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que eliminou, por exemplo, nas quartas de final, São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, onde venceu eram então os atuais campeões, venceu por 1-0, né, praticamente no apagar das luzes no Morumbis, e segurou o empate na MRV Arena. Vieram as semifinais, o Atlético Mineiro teve lá também suas dificuldades, mas acabou chegando à decisão. O Atlético Mineiro chegou à decisão, teve dificuldades contra o Vasco, né? O Atlético Mineiro empatou no jogo da volta em São Januário e acabou vencendo por 2-1 na Arena MRV. Mas teve muitas dificuldades e o Vasco impôs muitas dificuldades. Na decisão, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo. O retrospecto bem mais favorável ao Flamengo. O Flamengo venceu por 3-1 o jogo de ida no Maracanã e no jogo da volta o time também se comportou muito bem. Esperava-se que o Atlético Mineiro fosse proporcionar mais desconforto, de fato fosse para cima, buscasse mais oportunidades, até buscou diversas oportunidades, mas acabou parando, né, nas boas intervenções do goleiro Rossi. E o Atlético Mineiro, talvez, de repente esse placar não foi mais elástico, perdeu também por 1-0, golaço do Gonçalo Plata no segundo tempo, e a torcida do Atlético praticamente deu adeus aí às chances aí, possibilidade de chegar ao terceiro título. Era o Flamengo que estava aí se conduzindo para a sua quinta conquista de Copa do Brasil, e ela aconteceu agora no domingo, na Arena MRV, no primeiro título da Arena dos caras, né, do Atlético Mineiro. O Flamengo acabou conquistando sua primeira taça no estádio do Atlético Mineiro. Então é isso, meus amigos. Então o Flamengo, que esperava-se que fosse fazer uma temporada fantástica, mas conseguiu chegar aí à sua quinta conquista de Copa do Brasil. Então esse material aí vai para os flamenguistas, né, do grupo, né, pela data de hoje, que esse 15 de novembro de 2024. E é isso, eu não podia realmente deixar, né, de mencionar isso aí. Então o Flamengo campeão 1990 contra o Goiás, 2006 contra o Vasco da Gama, em 2013 contra o Atlético Paranaense, em 2022 contra o Corinthians e agora contra o Atlético Mineiro, chegando aí à sua quinta conquista de Copa do Brasil. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.